Olá, olá, meus queridos, minhas queridas, muito boas-vindas. Aqui estamos nós. Vamos ao último episódio de um especial sobre o marketing sistêmico e suas bases. A questão que nesse vídeo nós vamos responder é talvez uma das questões mais feitas por quem está a vender seus produtos e serviços, que é: onde está o meu cliente? O desespero! Você estende as suas mãos, você coloca um anúncio, você abre a sua loja, você cria o seu curso, você abre as suas sessões de atendimento e cadê o meu cliente? Hoje nós vamos a alguns desvendamentos sobre esse tema. Se não assistiram os vídeos anteriores, depois vocês vão lá, mas vamos focar aqui nesse tema. O cliente é fundamental para que um negócio tenha sucesso. O cliente é parte da engrenagem. Porém, todavia, você não tem controle sobre o cliente. Talvez seja esse elemento que mais nos apavore, que mais nos dê medo, que mais nos faça tremer as bases, porque afinal de contas, se tem negócio, se tem produto, se tem processo de criação, se tem toda a estrutura que o teu negócio precisa, o cliente tem que chegar. Não tem como tamparmos esse sol com a peneira. Precisa ter venda. Você não tem um negócio saudável se ele não tem vendas. Portanto, sim, as vendas são fundamentais e as vendas só acontecem se temos clientes. Porém, a forma como o marketing enxerga a relação com o cliente, ela não é nada saudável. Nós desejamos tanto um negócio saudável, mas exatamente por causa do nosso medo, da nossa ansiedade, das nossas palpitações todas. Ui, cadê meu cliente? Não pode dar errado. Exatamente por causa desse medo que está em mim, eu inicio um processo e entendo que é mais interessante assim, até porque as técnicas ensinam dessa maneira, de colocar logo o medo no outro, que são os famosos gatilhos mentais, para que esse cliente venha. Então a venda se torna um processo em que você está o tempo todo correndo atrás do cliente, tentando, destaque aqui para essa expressão, tentando dominá-lo, ou capturá-lo, ou fidelizá-lo, ou prendê-lo, convencê-lo. Tudo que tem a ver com o cliente dentro do marketing vem com a ideia de presa, minha presa. Eu tenho aqui uma oferta e eu preciso que esse cliente fique. Gente, isso é uma postura totalmente desesperada. Não vamos alimentá-la por aqui quando eu trato de marketing sistêmico. Não, mas se você não fizer uma página de captura, não vai dar certo. Se você não colocar uma isca digital, não vai dar certo. Se você não tiver o cadastro para encher o raio do saco desse cliente para sempre, não vai dar certo. Se você não mandar milhões de mensagens, você esqueceu, estou te lembrando, não vai dar certo. Olha, o que não vai dar certo é você manter essa postura por muito tempo, porque esse querer segurar, esse querer prender, isso sim afasta. Vejam comigo, quem não já viveu algum relacionamento muito pegajoso? Que o outro ficou grudado em você. Que o outro toda hora, te ligava, toda hora queria estar contigo. Se você não era também um carente, dependente emocional, se você estava saudável, você percebia, opa, tá demais. Isso aqui tá demais. E assim é também na estrutura, na forma como acontece uma venda.
A venda, quando acontece por captura, por eu quero fidelizar, eu preciso fidelizar, por essa pressão toda, ela pode até acontecer, pessoal, e ela vai acontecer até porque o outro também vai ficar com medo e vai se sentir, às vezes, até bem de você estar ali insistindo tanto. Mas ela não volta a acontecer, ela não se sustenta no médio e longo prazo, não sustenta. Porque esse modo de tentar aprender, ele gera, isso é física quântica pura, ele gera um movimento contrário. O outro, na verdade, tenta se afastar. A captura gera, na verdade, uma fuga. O querer trazer para muito perto gera, na verdade, um afastamento. Nós vendemos não porque convencemos ou prendemos o outro, mas porque temos algo que pode ser útil ao outro, que pode somar na vida do outro. E o outro vai ficar por quê? O outro vai ficar por qual motivo? Vamos aqui tentar chegar a um entendimento. Todas as relações, todas, isso é conhecimento sistêmico. Todas as relações, elas só continuam vivas, saudáveis. Não quer dizer permanecer a trancos e barrancos, os dois se afundando num brejo. Digo, todas as relações só continuam saudáveis, subindo, expandindo, crescendo juntos. Por quê? Porque os dois estão apontando na mesma direção. Eu e o outro, pensem numa amizade que vocês têm, pode ser um companheiro de jornada, pode ser até mesmo algum professor. Eu tenho muitíssimos alunos que estão comigo há muitos anos. E o que eu tenho com eles? Eu tenho um caminho que aponta na mesma direção. Por isso, aquilo que nós partilhamos, seja numa amizade, seja num relacionamento a dois íntimo, seja em um relacionamento que é de cliente e produtor, que também é uma forma de amizade, está apontando numa mesma direção. Se não está apontando para o mesmo norte, para algo que me expande, expande o outro também, isso vai ficando um pouco sem brilho, vai ficando sem reflexo dentro de nós. Eu costumo dizer para uma amiga, quantos anos eu tenho essa amizade e até hoje, década, mais de década, o que ela me conta, o que ela me diz, ilumina algo dentro de mim. Eu fico refletindo, eu fico pensando, eu acho graça. O que o outro traz, pensem em relações mais longas que vocês têm. O que o outro traz ainda significa algo para mim, me toca, me impulsiona, soma, nem sempre com agrados. Às vezes soma dizendo algumas verdades que a gente precisa ouvir. Temos amigos assim também. O próprio relacionamento de casal são tantas turbulências, um companheiro, mas mesmo assim os dois continuam juntos. Por quê? Porque estão somando um na vida do outro. E o relacionamento, ele não acontece os dois somando, um olhando para o outro, mas num horizonte em comum que estamos indo e caminhando juntos. Nós, como humanos, estamos empreendendo uma jornada, e é uma jornada de expansão, de crescimento, que mira em um norte. Agora, por que o outro vai ficar? Porque aquilo que se troca tem valor. Não é porque eu convenci o outro de ficar, não é porque eu argumentei, não é porque eu criei o cenário mais agradável, não é porque eu fui legal. Não, gente, quantas pessoas super legais que já passaram pelo nosso caminho e a gente não seguiu trocando. É natural que, se não estamos numa mesma mira,
os nossos caminhos naturalmente se afastam. O cliente precisa ficar pensando na filosofia, porque aquele jardim, porque aquelas flores, porque aquilo que você tem valor para ele. E quem vai decidir numa relação sempre é uma das partes. E num negócio, você está com as portas abertas, você está receptivo, sempre a postura do negócio é essa, eu estendo as minhas mãos com o que eu tenho, inclusive escolhemos o que estamos colocando em nossas mãos estendidas, mantendo essa porta aberta do negócio. Negócios precisam manter as portas abertas, tá, gente? Não tem essa brincadeira de apostei, sumi, vim, não vim nunca mais. Não. Um negócio estável, saudável, mantém as portas abertas. Disponível para troca com aquilo exatamente que oferece. Inclusive, oferece aquilo que tem significado. Já começa por aí. E o outro, vendo isso, se sentindo convidado, ele vai refletir. Isso soma para mim? E se soma, coincide o norte. Coincide o meu mais com mais do outro. Não porque capturei. Não porque eu convenci o outro de ficar. Não, é uma alegria que o outro fique. É uma alegria que nós possamos aprofundar as relações graças ao negócio. Que grande bênção, que grande bênção. As pessoas que surgem no nosso caminho exatamente só, porque estávamos lá estendendo as mãos com os nossos produtos e serviços. São mundos que chegam, são pessoas com histórias únicas que você nunca teria conhecido se não fosse o seu negócio. O negócio amplia muito a possibilidade de você se deparar, de você conviver com pessoas que são incríveis e que você não teria oportunidade de trocar se não fosse através do seu produto e do seu serviço. Meu Deus, talvez esse seja um dos maiores ganhos que podemos ter com o nosso negócio. O outro e o mundo do outro que chegam até nós. Mas esse mundo não fica porque nós convencemos. Não fica porque nós capturamos. Pelo contrário. O outro deve ficar somente, negrito no somente, porque o seu produto e o seu serviço ainda fazem sentido para ele. Isso sim é uma troca de valor mirando o nosso mais. Portanto, meus caros, nada de captura, nada de fidelizar na marra, nada de querer prender o outro. Vamos seguir com a postura base que estou sempre repetindo aqui, o que é muito digna, muito saudável, dá muito gosto estar nessa postura, mãos estendidas, ao mesmo tempo sabendo a grandeza do que você tem, a grandeza do que você tem, a grandeza que é o outro também, de escolher por conta própria se ele precisa ou não daquilo que você tem. E ao mesmíssimo tempo, muita humildade por nos sabermos incompletos, sempre dá para ficar melhor. Temos também nossos medos, nossas ansiedades, mas isso não impede que eu esteja aqui, estendendo as minhas mãos com o que eu tenho. Lindíssimo, é uma poesia o negócio. Eu os convido para a Escola de Preceitos em Marketing Sistêmico. As inscrições estão abertas para o novo ciclo, que começa agora em agosto. Se você vê esse vídeo em outro momento, é só ver o calendário da próxima entrega. Uma escola para aprofundarmos no modo como um marketing de muitas causas, muito humano em profundidade, acontece. As vendas, as trocas são parte da natureza humana, nós não precisamos forçar. Os resultados são naturais, a natureza funciona em abundância. Se compreendermos essas lógicas,
nós nos acalmamos, nós ficamos mais confiantes, nós entramos numa postura mais alinhada e isso muda toda a vivência do nosso negócio. Recebam o meu grande abraço. Até!